Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. O meu nome é Moisés Tomás. Estou no distrito de Murupula, província de Nampula, e o país é Moçambique. Quero apresentar aqui a minha experiência cristã, dizer que desde no berço eu fui da União Batista. Digo União Batista porque o meu pai, ele era pastor da União Batista e nasci na igreja, posso assim dizer. Depois de muito tempo, em 2003, me deparei com a mensagem adventista sobre o sábado. E lá onde estava na União Batista, sempre falava-se da lei de Deus. Tivemos um catecismo que lá continha todos os mandamentos. Só que quando chegasse aos domingos, sempre a gente ia lá à igreja. Então, eu fiquei com uma preocupação para mesmo entender qual era essa controvérsia entre guardar o sábado e guardar o domingo. Então, no certo dia, o pastor da igreja, ele pôde ler o Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até 17, que ele dizia, era o espelho de um cristão. E naquele dia eu fiquei muito atento para conhecer, na verdade, este espelho do cristão. Ele começou a ler todos aqueles mandamentos, até inclusive o sábado. Quando saímos ao intervalo, eu procurei saber por que nós guardávamos o domingo ao invés do sábado que ele teria lido. A resposta dele foi de que o sábado era para os judeus. Não fiquei muito satisfeito. Mas depois de algum tempo me encontrei com um adventista que ele me esclareceu. Depois de algum esclarecimento, fiquei lá na igreja adventista num período de 9 anos. Na União Batista quase fiquei lá sensivelmente 19 anos. Então, quando eu percebi aquela mensagem da igreja adventista, me batizei em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como também na União Batista me batizei em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2014, pude já pesquisar e encontrei um movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Eu pensei que agora já tinha chegado no lugar certo. Mas, no entanto, durante algum período da minha investigação e do meu estudo, cheguei a ser batizado em nome também da Trindade. Mas os reformistas diziam que eram melhores adoradores de Deus. Por isso eles saíam da igreja adventista por algumas heresias. Após alguma investigação, alguma pesquisa, que eu pude encontrar na internet, que até acabei levando essa mesma igreja, esse movimento de reforma, para o distrito de Murupula, então eu descobri que eles defendiam a Trindade. Só que, quando eu consegui descobrir esta verdade, através de alguns estudos que eu encontrei no YouTube, dado esse estudo por irmão Wagner Maxson, que o tema era a Trindade à luz da Bíblia. Ali prestei muita atenção, consegui ler com muita cautela, escutar aquele DVD, aquele vídeo e descobri que, na verdade, eu não tinha chegado a um lugar certo. Dali, ao invés de só de sair na igreja da Reforma, acabei indo ter com os líderes do movimento de Reforma, para lhes persuadir, para lhes perguntar se eles sabiam que, na verdade, o batismo em nome da Trindade era uma doutrina, era um dogma da intoxicação da Igreja Católica. Só que lá não tivemos algum consenso. Eles disseram que, na verdade, defendiam a Trindade.
não defendiam a Trindade segundo a católica, mas defendiam a Trindade segundo o movimento de reforma. E eu fiquei muito perplexo. Como é que existe, qual é a Trindade da católica e qual é a Trindade do movimento de reforma? E eles diziam, a Trindade da Igreja Católica, ele diz que são 3 pessoas no mesmo lugar que atuam no mesmo tempo, é o mesmo espaço, mas enquanto a Trindade do movimento de reforma são 3 pessoas distintas que cada um faz a sua obra. Estamos a falar do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesta conversa, eu procurei saber com eles se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos esses 3 são um Deus. O que representava o batismo? Eles disseram que o batismo representava a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu perguntei, será que Deus morre? Por que nós somos batizados em nome da Trindade? Se o batismo ele representa a morte, sepultamento e ressurreição. Então, se Deus ele não pode morrer, então ninguém pode ser batizado. Então, se Deus não pode morrer, não tem enquadramento alguém ser batizado, dizer que foi batizado em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sabendo que o batismo ele representa a morte, sepultamento e ressurreição. Daí que eles continuaram a insistir. Continuando a insistir neste erro, foi quando eu lhes coloquei a outra pergunta. Estou falando dos líderes da reforma aqui em Moçambique. Perguntei-lhes, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 26, ali nos diz alguma coisa muito, muito interessante. Que o texto que eu li para ele foi: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E eu perguntei a eles, estes 2 textos que eu acabei de ler, temos quantos intercessores? Eles com toda a ousadia, com toda a vontade, eles disseram que são 2 intercessores. Significa que o Espírito Santo é um intercessor que ele intercede através das nossas fraquezas, enquanto que Jesus Cristo, ele intercede porque ele acabou morrendo na cruz. Então, eu disse não, mas de acordo com a Bíblia, eu encontro na Bíblia somente um intercessor, um único advogado, que é Jesus Cristo. Agora os irmãos estão aqui a dizer que são 2 intercessores. Espírito Santo é intercessor, Jesus Cristo é intercessor. O que estaremos a tratar neste momento? Queridos, eu quero vos afirmar que depois daquela afirmação eu fiquei desapontado. Depois de eu ficar desapontado, eu pedi aos líderes daquela igreja a minha exclusão. Eu pedi que estou a pedir para me excluírem. Mas eles negaram que não, o irmão não pode pedir a sua exclusão, tente continuar aqui. Eu disse não vou mais suportar com toda esta heresia, né, que os irmãos estão a tentar ensinar. E durante esta trajetória, quando eu saí da União Batista para a Igreja Adventista, fui atribuído nomes. O nome que fui atribuído foi de um apóstata. Quando saí da Igreja Adventista agora para entrar no movimento de reforma, os líderes da igreja já me deram um outro adjetivo, que eu era um dissidente, estava entrando no grupo de dissidentes dos separatistas. Quando agora eu me deparo com os líderes reformistas para entrar no movimento ou no ministério, no grupo dos ASD remanescentes, então eles disseram que eu era anticristo, porque eu não estava admitindo, não estava aceitando que Jesus, havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, sendo assim, eu era anticristo. O que quero terminar com este testemunho é de que, irmãos, nós precisamos de investigar a Bíblia Sagrada. Precisamos de humildemente, com oração, examinarmos as Escrituras. Porque é através da Bíblia que nós havemos de ter lá a vida eterna, de acordo com o conselho do nosso Mestre Jesus Cristo. E eu creio que cada momento
cada dia Deus possa desvendar estes mistérios, possa desvendar, criar um reavivamento entre todos os cristãos, para que possam acreditar em Deus soberano, o Pai de Jesus Cristo, e acreditar no Senhor Jesus Cristo, porque o livro de João, capítulo 17, versículo 3, ali traz uma mensagem muito forte, que diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.